Olá, Oi, Pro. tudo bom? Sim. Esperar o povo entrar. Vocês estavam em aula já? Oi, Pro. Olá. Vocês já tiveram aula hoje? Sim. Já. Então vamos esperar o povo chegar. Oi, Pro. Cadê o resto do povo? Oi, Pro. Bom dia. Bom dia, Bom Sora. dia. Tudo bem? Tudo bem? Uhum. Tão soninho, é? Será que chega mais alguém? Oi, Vinícius. Tudo bem? Tudo bem? Pro, só não vou aparecer porque eu tô desarrumado. Acordado, tô com a cara amassada, cabelo todo desarrumado. Mas vocês já não tiveram aula? Já era para estar acordado, tomado café. Como assim? Ah, Sora. Isso, sabe? E descabelado todo mundo tá, porque não tem barbeiro, não tem cabeleireiro funcionando, não é? Eu vou querer que todo mundo abra essa câmera para eu ver que tá acordado, não tá dormindo. Eu tô aqui, Pro. É, ó, tem gente que não fala, que não abre câmera. Oi, Pro. Tudo bom, Fernandinho? Oi. Ô, Pro, tem certeza que precisa abrir? Pro. Não, se vocês já falarem, já tá bom. Já sei que não tá dormindo. Ah, Sora, obrigado. É, porque tem uns que não abre áudio, não abre câmera. Eu acho que tá dormindo. Eu tenho certeza que tá dormindo. Ô, suas gatas não vão aparecer aí, não? Uma eu já aprendi, porque ela tava miando muito, não sei o que ela quer. Desde ontem ela tá miando muito. Eles querem sair, mas eles não podem sair aqui no condomínio. Aí elas ficam na janela tentando sair. Mas tem tela delas, não conseguem. As outras estão quietinhas. Estão passeando. Sora, Oi. olha o meu irmão aqui, Sora. Ah, é? É. Que lindo! Ô, Sora, quando a minha gata vai sair, ela sempre vai à noite. Ela é uma gata noturna. Fica sempre lá à noite. Ela sobe no muro. E no muro tem luz. Aí parece que ela é o Batman, entendeu? Parece que tem um Batman lá. Ah, citou. Que legal. Tiago, quantos cachorros você tem? 3, Pro. 3? Nossa, muita coisa. O cachorro é muito grande, come muito. O grupo já respondi pra você. Mas tem um pequenininho aqui também. Ah, tem. Nossa, meu pássaro acabou de fazer um cocô em cima da apostila. Como? Quem? Meu pássaro acabou de fazer um cocô em cima da apostila. Ainda bem que é pássaro. É cocô pequenininho. Então, Que pássaro que você tem? eu tenho uma calopsita. Uma calopsita. Aí ela fica solta, né? De vez em quando, porque tem vezes que ela fica cagando pela casa, então a gente prende ela na gaiola.
Passarinho é complicado. As minhas gatas só fazem na areia, é bonitinha, elas só fazem na areia. Que bom. Bom. Amores, vamos começar, porque a apostila ela é longa, o assunto é muito grande e eu tenho historinha para contar, uma historinha que eu prometi faz muito tempo que eu ia contar e hoje que eu vou contar essa historinha para vocês, tá bom? Então, pra quem tá... Oi? Oi? Quem me chamou? O cara só ligou o áudio pra falar, ô, pro. Ah, tá. Então tá bom. Então, Literalmente. Eu tô comemorando. Para quem está com a apostila aí, que usa a apostila para estudar, eu estou na página 33 e nós vamos começar hoje o módulo 10, tá? Tem mais 2 módulos, módulo 10 e 11, que eu dividi em 4 partinhas, são as 4 aulas que estão faltando, tá? Então a gente vai ter 2 aulas de Grécia, 2 aulas de Roma, tá bom? Oi? A história tem a ver com a matéria? Não entendi, Fernandinho, cortou. A história que você vai contar tem a ver com essa matéria? Tem a ver com essa matéria, mas foi uma Ah. historinha que eu prometi já faz alguns meses, quando a gente estava lá na primeira apostila ainda. E aí, Ok. vocês vão perceber que é uma história muito longa. Ela é uma história, tanto a Grécia quanto a Roma, elas têm uma influência muito grande nas nossas vidas, na nossa cultura, no nosso dia a dia. Então, são temas que a gente acaba abordando muito mais, assim, e a gente dá mais importância até, porque elas vão influenciar, a gente tem uma herança cultural, política muito forte e religiosa até da Grécia e Roma. A gente chama isso de greco-romano, porque é uma mistura de Grécia e Roma. Vocês vão entender quando a gente for chegando lá em Roma, vocês vão entender isso, tá? Então eu vou desabilitar o som, mas eu vou deixar aberto, porque se falhar alguma coisa vocês me avisem. Vou compartilhar a tela. Estamos na apostila. Tiago, você tá vendo a apostila? Tá? Ana Paula, tá vendo a apostila? Beleza. Então, eu vou fechar vocês aqui, deixar vocês num cantinho. E a gente vai falar, então, de Grécia. Deixa eu aumentar só um pouquinho. Ué, por que não tá aumentando? Aí, agora ficou grandão. Pronto. Melhorou, né? Vamos lá. Primeira grande diferença que a gente vai ver da Grécia para os outros, tá bom? A Grécia, ela não desenvolveu uma agricultura irrigada. Então, quando a gente estudou, todos os povos que a gente estudou antes, utilizavam agricultura irrigada, tá? Então, nós temos, por exemplo, o Egito e a Mesopotâmia são locais que não chove, que não tem chuva regular, porém eles têm os grandes rios, então eles têm agricultura por irrigação. Então, não é uma agricultura de chuva, é uma agricultura que usa água de rio. Nós estudamos, por exemplo, maias e astecas, tá? Espera só um momentinho, pessoal. Pronto, voltei. A gente estudou astecas e maias, que também usavam agricultura, mas não era agricultura de chuva também, era agricultura de irrigação, somente os astecas com lago e tudo mais. Já é uma região mais chuvosa, mas ainda é uma região desértica, tá? E a gente estudou os incas também, não é uma região de muita chuva, eles têm deserto, eles têm a cadeia de montanhas, é muito alta, então essa agricultura também era uma agricultura de irrigação. A Grécia não tem isso. Vocês vão perceber pelo relevo, por tudo que a gente vai ver da Grécia, que a Grécia não vai ter esse tipo de agricultura. Aliás, ela vai ter pouquíssima agricultura, por isso que ela vai dar ênfase ao comércio. Então, a gente vai ver o primeiro lugar, a gente vai ver esses 3 últimos povos que a gente vai estudar, a gente vai ver Grécia, a gente vai ver Fenícia, semana que vem, e vamos ver os romanos. Vocês vão perceber que eles vão usar agricultura, porque todo povo faz agricultura, tá? Mas não vai ser a base da economia. Para esses 3 povos últimos que a gente vai estudar nessa apostila, a base da economia, ela vai ser comércio, tá bom? Hoje a gente já vai ver isso.
Outra característica da Grécia, que é essa formação que já faz algum tempo que eles estão falando, você vai ver na próxima apostila, você vai ver logo logo, você vai ver lá na Grécia, que é a formação das cidades-estado, e a gente vai ver a importância da polis. Não vai ser hoje, vai ser na semana que vem. Então, a gente vai ver a formação da cidade grega e a importância que tem a polis. Polis significa cidade, em grego significa cidade. Mas não é uma cidade qualquer, tá? Ela é a cidade-estado, que a gente vai estudar a semana que vem, a gente vai falar ainda um pouquinho hoje, tá? Para essa atividade, a gente faria em sala de aula, todo mundo junto, a gente, né, preencheria esse quadro e tudo mais. Então, assim, eu vou falar rapidinho, mas vocês podem preencher em casa, não tem problema. Não tem correção na apostila, porque é um levantamento de conhecimentos, assim, que vocês têm. Mas aí eu vou explicar rapidinho e vocês podem depois procurar o significado, não tem problema. Porque fala um pouquinho da cultura. Quando a gente fala de Grécia, tem algumas coisas que vêm à mente, assim, que todo mundo conhece. Porque, como eu disse, eles deixaram uma herança muito grande para a gente, então a gente tem um conhecimento de Grécia muito grande. Um dos itens, por exemplo, as Olimpíadas, né? Então a gente tem aqui as Olimpíadas, que nasceu na Grécia, ela é grega. Lá na antiguidade existia, eram competições que ocorriam a cada 4 anos, em homenagem a Zeus, tá? Ela era feita na cidade de Olímpia, em homenagem a Zeus. Muito parecida com a nossa Olimpíada que a gente tem hoje, porque muitos esportes que eram praticados antes, eles são praticados hoje. Tirando os esportes coletivos que a gente tem, futebol, basquete, vôlei, handebol, polo, que são esportes coletivos, tênis de mesa, umas coisas assim que não existiam na antiguidade, os outros existiam sim, principalmente os esportes de atletismo. Os esportes de atletismo surgiram na Grécia, nas Olimpíadas, como uma forma de mostrar quem era o melhor soldado. A diferença é que antes não eram soldados, eles não representavam países, eles representavam a si próprios. Então, eles eram soldados de guerra mesmo, que iam para as Olimpíadas competir em homenagem a Zeus. Então, tinha o mais forte, o que levantava mais peso, o que corria mais, que é os 100 metros rasos, que a gente chama, que é a pessoa mais rápida do mundo, que é a que corre 100 metros em menos tempo, a que pula mais alto. Então, assim, são os lemas, na verdade, das Olimpíadas: o mais forte, o mais alto, o mais ágil, o mais alto, né, o mais rápido, sei lá. Eles recebem algumas medalhas diferentes, esses, porque são os esportes tradicionais. A democracia. Aliás, vamos lá, as Olimpíadas ficou uns 2.000 anos sem ter Olimpíadas, tá? Porque desde que a Grécia foi dominada pelos romanos, parou de ter Olimpíadas. Os romanos faziam um outro tipo de esporte, que eram as lutas de gladiadores. Inclusive, na Olimpíada tem a luta greco-romana, né? Que eles usam um uniforme horroroso, assim, é uma luta bem, bem estranha, mas é uma luta que surgiu na Grécia. E depois, só no final do século XIX, é que um francês chamado Pierre de Coubertin, ele vai retomar esse espírito olímpico e vai querer fazer uma Olimpíada e vai fazer um monte de ações. Ele consegue fazer a primeira Olimpíada, que vai ser na Grécia mesmo, e depois as Olimpíadas vão começar a ser feitas em outros países. E o único período que não teve Olimpíada vai ser no período das grandes guerras, né? Da Primeira e da Segunda Guerra, que não tem Olimpíada, tá? A democracia é uma palavra que vocês ouvem falar bastante, principalmente ultimamente na televisão, fala bastante: ataques contra a democracia, pessoas que são contra a democracia, grupos sendo investigados porque são contra a democracia. Mas o que é democracia? Democracia é o poder do povo, né? É o poder que emana do povo, ele sai do povo e volta para o povo. É o poder que a população tem de votar nas pessoas e ser eleito. Isso surge na Grécia, mais especificamente em Atenas, surge lá, e depois vai ser copiada pelo resto do mundo. A democracia que a gente tem hoje é diferente da grega, tá? Mas a base dessa democracia vai surgir lá. A ideia primeira de um poder que sai do povo, que é do povo, que não é de rei, não é de imperador, nada disso, ela é grega, tá? Zeus, todo mundo acho que já ouviu falar, porque tem quadrinho, tem filme, tem desenho. As gatas agora começaram a correr uma atrás da outra.
Tem um monte de coisas que falam sobre Zeus, né? Teve uma leva de filmes, uma época onde falava bastante sobre deuses gregos, história grega. A gente teve Percy Jackson, o 1 e o 2. Tivemos Fúria de Titãs, 1 e o 2. Troia, Helena de Troia. Tivemos Alexandre o Grande. Vários filmes que surgiram. Foi uma leva, assim, em alguns anos, assim, surgiram vários filmes sobre Grécia. E o nome de Zeus sempre aparece, porque ele é o Shazam deus. também, né? Oi? Shazam também. Shazam. Eu não assisti Shazam. Fala de Zeus? Fala sobre Zeus, fala sobre deuses gregos e 7 pecados capitais. Que legal, vou assistir, porque eu não assisti, não. O Mulher É bem Maravilha legal. também. Não Mulher é muita Maravilha coisa fala. não, Sora. Ah, Oi? sim. Que fala sobre a Aurora. Então, assim, tem vários filmes que cita, mas Zeus é famoso, né? Porque ele aparece bastante. Tem o desenho do Hércules, né? O Hércules está embaixo, ali também fala de Zeus e tal. Que é o Deus Supremo, tem toda uma mitologia sobre ele. Não dá pra gente falar aqui agora, mas a história dele é longa, porque ele tem muitas histórias intrincadas, assim, desde o nascimento dele, antes até do nascimento dele, e até depois, todas as mulheres, todas as esposas que ele teve, todos os filhos que ele teve. Então, Zeus está no emaranhado ali da mitologia. E o Hércules, porque ele aparece aqui porque ele é um semideus, é o mais famoso, embora o Perseu, ultimamente, tenha sido... tem o próprio filme do Hércules, eu esqueci de citar o Hércules, mas tem um filme que saiu do Hércules, que é com o The Rock, eu acho, né? Que ele faz o Hércules e tal. E o Perseu, ele aparece tanto no Percy Jackson, que não é o Perseu original, mas ele tem o mesmo nome. E tem o Fúria de Titãs, que conta a história do Perseu. Não é o mito original, Fúria de Titãs. Quando eu assisti, eu me decepcionei. Tem um filme do Perseu que é antigo, muito antigo, horroroso, assim, efeitos especiais ridículos, mas que conta o mito melhor. O Hércules é um semideus, né? No Percy Jackson ele seria um meio-sangue, quando eles falam o termo meio-sangue. Esse termo é totalmente do livro, não tem nada a ver com o real, que seria um semideus ou um herói, que eles falam. Que é sempre uma mistura, né? É uma criança que nasceu de uma mistura de um deus com um humano. Pode ser uma mulher com um homem, ou um homem com uma mulher, não importa. Ele vai ser uma mistura aí. Tá? Então são coisas Professora, que a gente conhece. Oi? falando nisso sobre Zeus, eu sabia que já tinha até jogo deles. Como eu tinha um jogo que se chamava Deus do Olimpo, que eu jogava, que era quando você vai destruindo várias vilas com seus deuses. Aí você pode ir comprando, conseguindo umas coisas. Também tem várias skins. Como. Tem Tem o uma God skin. of War. Que é o God of War também. Tem o God of War. E tem eu Tem vi que vários. tem mas eu não sei que é lá, Colossus. Eu não Eu acho que. Nossa, tá na ponta da Shadow memória. of the Colossus? Hã? É que ele está em aula agora, ele não vai me responder, mas alguma coisa de Colossus. Eu acho que fala alguma coisinha também. Mas eu acho que. Colossus. Hã? Shadow of the Colossus. Shadow of Não Colossus, é. esse mesmo. Não, Shadow of the Colossus não aparece Zeus. Não aparece Zeus? Não, ele é só uma criança mesmo, pequena, que está derrotando um monte de negócio gigante. Eu achei que Bicho fosse. gigante. Acho que é pra Desenhos pegar um gigantes. cavalo, não lembro, pra reviver, sei lá. Eu sei que Uns meu filho bichos falou que gigantes. difícil matar os gigantes. Agora, eu acho que o que mais aparece, São mais aparece em mitologia guardiões que... é o God of War, que é o mais famosão, assim. Embora o Kratos não existe na sim. mitologia da pessoa, ele é só no jogo. Pro, Oi? sabe esse Shazam aí que você estava falando do filme? Shazam não foi simplesmente um nome. Ele pegou iniciais de cada deus da mitologia grega, colocou os poderes e a letra inicial. Aí vai E juntando Zé de Zeus também, né? Zé Deixa de eu Zeus. falar, mas o Shazam não é da DC? Ou da Marvel? Sim. Sei lá. É? É da DC. Sim.
Ai, da DC, eu sabia. Beleza, eu vou assistir. Não Dora, sabia, não. Shazam é o único filme da Professora, não DC que assiste eu não. gosto. Vai ser uma perda O de resto tempo. nada. Não, assiste sim, é muito bom. É Eu engraçado assisto também. porque eu gosto. É sim. Eu sou cinéfila, eu adoro filme, Não, então eu Sora. assisto mesmo. Assisto Vai ser tudo. uma perda de tempo, sério. Confia em mim. Então, a crítica, eu não assisti porque a crítica falou muito mal dele, mas agora que vocês falaram que é sobre mitologia grega, eu vou assistir. Só para saber. Depois eu falo se eu É gostei. sobre mitologia grega? Eles É falaram muito que engraçado esse filme. tem Eu algumas assisto. coisinhas. Bom, Igual o Aquaman, né? Se a gente for pensar no Aquaman, ele também tem algumas coisinhas que aparecem, que ele cita. Se a gente for pensar em mitologia grega, a gente pode até falar de A Pequena Sereia. Né? Se o pai dela é Netuno, Netuno, na mitologia romana, Bob é o Esponja fala Poseidon. isso. Né? Então, se a gente for Bob pensar... Esponja também, pro. Oi? O Bob Esponja também fala, tipo, de uma frase que ele Bob fala, ó, meu Esponja tem o Rei Netuno. Netuno. Verdade. Os Exatamente. episódios que Então, aparecem os... Pro, pera, eu tenho uma pergunta falando em mitologia grega, romana e tal. Ah. Qual que é a diferença de Poseidon e o outro lá? Que outro lá? Eu sempre, Netuno. Tem que falar o Netuno. nome. Sempre esqueço o nome. Netuno. É que Qual assim, a ó, diferença? vocês vão ver que quando os romanos dominaram a Grécia, eles copiaram a mitologia grega, porque eles acharam aquilo o máximo. E eles adaptaram os deuses deles aos deuses gregos. E aí só muda o nome mesmo. O mito é igual, o personagem é o mesmo. Só que vai mudar o nome, porque, por exemplo, Poseidon é um nome grego. E Netuno vai ser um nome romano, mas o personagem é o mesmo. É como se você traduzisse um nome. Tipo Pedro e Peter, entendeu? É como se você traduzisse um nome. Mas não tem diferença entre eles. Aí você vai ter alguns deuses que são diferentes, porque como misturou, vai manter alguns deuses romanos, algumas práticas romanas e tal. Mas os romanos vão copiar do grego. Eles vão ser copiões mesmo. Vocês vão ver que eles vão copiar um monte de coisa. Mas vamos lá, senão Então a gente é a vai mesma atrasar. coisa. Quê? Mas é a É a mesma mesma. coisa. É a mesma coisa. Tá Tá? bom, então. Vamos lá. A gente usa a expressão civilização grega antiga, mas na verdade não era um povo só e nem um lugar só. Então é outra característica da Grécia, porque é uma série de povos que conviveram naquela região e eles se espalharam. Vocês vão ver nos mapas que eles vão se espalhar por um monte de lugares ali entre a Europa, a Ásia e a África, tá? Então, quando a gente fala Grécia, não é igual falar Egito. O Egito ele foi um império. Ele foi um lugar fixo, um império, governado por um faraó. Eles sempre foram governados por faraós que dominavam o território todo. Os gregos não. Os gregos eram cidades, eles eram livres, cada cidade era de um jeito. E a única coisa que unia essas cidades é que todos eles falavam grego, né? E todos eles tinham todos esses mitos, essa parte cultural era a mesma. Então você vai ver assim que as construções elas são iguais, né? As colunas, as estátuas, o tipo de estátuas, os jogos, os esportes, eles são iguais. Mas cada cidade tem o seu governante, cada cidade tem a sua economia. Então vão ter cidades que são mais agrícolas, vão ter cidades que são comerciais, vão ter cidades que são marítimas, porque elas são diferentes entre si. Então, quando a gente fala de gregos, a gente está falando de vários povos diferentes. Vamos olhar 3 mapas, tá? O primeiro mapa fala sobre a Península Balcânica, que eu vou ter que explicar esses 2 termos para vocês. Primeiro, península. O que é uma península? É uma porção de terra ligado ao continente, cercado por água por 3 lados. Ele é quase uma ilha, tá? Então, isso aqui é uma península, a Itália aqui também é uma península, tá bom? Então, aqui é uma península. Balcânica significa montanhosa. Então, aqui é um mapa físico da Grécia, da Península Balcânica, que não é só a Grécia não, tá? Que a gente tem Grécia, Croácia, Albânia, Eslováquia, vários paísezinhos que aparecem aqui. Itália também aparece. E aqui a gente tem a altitude. Então, assim, ó, quando é verde, ela está no nível do mar, são planícies, são áreas verdes mesmo de planície, tá? Quanto mais amarelinho e marrom, mais alto é, então maior é a montanha. E quando é branco, tá vendo branco? Chega a 3.000 metros de altura,
A gente viu Cusco, lembra? Machu Picchu, que são quase 3.000 metros de altura. Cusco passa 3.000 metros de altura. Onde você tem montanhas de gelo. Né? Inclusive o Olimpo. O Olimpo ele fica por aqui, assim, eu acho. Que é uma montanha que o gelo nunca derrete. Ela é tão alta que o gelo não derrete. Ela está sempre meio nevoada. Por isso que eles falavam que era a morada dos deuses, porque eles não conseguiam enxergar o cume da montanha. Então, eles falavam que os deuses moravam lá. Então, é uma região muito montanhosa. Por isso que lá no começo a gente falou que não foi possível fazer uma agricultura muito grande. E aí vocês entendem por quê. Porque é uma região muito montanhosa, com quase nenhuma área de plantio. No segundo mapa, a gente vai ver isso, ó, que existem as estradas, e se vocês prestarem atenção, as estradas elas são pela lateral. As estradas não passam muito no meio. Vendo aqui, ó, aqui, quase não tem estrada. Por quê? Por causa das montanhas. Não tem como passar entre as montanhas. Vocês vão ver que isso vai ser importante, tá? Mas não tem como passar entre as montanhas. A gente tem alguns povoados, e se vocês prestarem atenção, esses povoados, a maior parte deles estão bem na beira do mar, de lagos e tudo mais, porque são regiões mais baixas, próximo ao mar. E poucas planícies férteis, ó, o tamanho do lugar tem mais área rosa do que área fértil. Então, eles não têm muitas áreas de plantio. Porém, eles têm muito... Eu vou aumentar aqui para vocês verem, embora vocês tenham a apostila aí. Eles têm muitos riozinhos, estão vendo? Então, eles têm rio, mas não são rios grandes, rios que alagam, como o Rio Nilo, que proporciona agricultura grande, né? São rios, como o Rio de Itupeva, assim, rios menores, que abastecem a população com água potável e tudo mais, porém, não ajuda muito na agricultura, tá? Aqui no terceiro mapa, aí a gente tem um mapa de comércio, a gente entende um pouco a Grécia. Primeiro, tá? A Grécia não era só na Grécia. Quando a gente fala de Grécia Antiga, a gente está falando de vários lugares que foram colonizados por gregos. Aí a gente tem aqui, ó, a Grécia, aquele mapa lá, os dois mapas de cima é essa região aqui, ó, vocês conseguem ver meu cursor, bonitinho aqui. E a gente tem aqui a colonização e expansão grega. Quem são os povos que fizeram essa expansão, tá? Por exemplo, os dórios. Os dórios vão estar presentes aqui na Grécia, eles são roxinhos. Eles vão estar presentes aqui na Itália, na Ásia Menor, aqui seria hoje a Turquia, ó, na ilha de Creta, no Mar Negro, aqui já é a Ásia, e na África, que é o Egito. Acho que aqui não é o Egito, não. Não sei agora. Ixi, achei que tinha acabado a energia, mas não acabou não. Aqui nós temos os jônios, são amarelinho. Os jônios estão aqui nessa região, estão na região da Ásia, estão na região aqui do Mediterrâneo, aqui é a França, pessoal. Então os caras chegaram muito longe. E os aqueus e eólios, que são esse rosinha, também vão estar na Itália, na Grécia e na Turquia, que aqui já é Ásia, tá, pessoal? Essa parte aqui já é Ásia. Então, se vocês observarem, eles vão estar em 3 continentes. Na África, na Ásia e na Europa, na Ásia e na África. Então, a Grécia é um lugar muito grande, colônias espalhadas por todos os lugares. Aí a gente tem outros povos que eles acabaram se encontrando, os etruscos, que deu origem aos romanos, o Império Persa, que é esse aqui, ó, tá? Que é esse rosa aqui, vão ser persas, e os fenícios e cartagineses, que é um povo que a gente vai estudar, que eles surgem aqui é a Fenícia, e eles vão se espalhar por todo o Mediterrâneo. E aí, se a gente vê as redes de comércio, as rotas de comércio são marítimas, tem um motivo por ser marítimo, porque a hora que a gente olha o mapa, a Grécia ela é todinha voltada para o mar. Portos naturais, várias entradinhas de mar. Então, cada lugarzinho desse é um porto. Muitas ilhas. A gente tem a Grécia continental, que é essa. A gente tem a Grécia insular, que são as ilhas. A gente olha nesse primeiro mapa, olha o tanto de ilha. É muita ilha, muitas ilhazinhas. Muita. E temos a Magna Grécia, que é essa aqui, grandona, que pega um monte de território. E se a gente olhar, eles faziam comércio com todo o Mediterrâneo, Mar Negro, aqui já é boa parte da Ásia, eles vão ter contato até com a China, talvez. Eles chegam nessa região aqui é a Espanha, a Portugal, Espanha, então eles vão dominar ali o Mediterrâneo todo. Como eles não vão ter muita agricultura, eles vão comprar muita coisa de fora. Carvão, enxofre, estanho,
ferro, metais preciosos, pescado, trigo, vinho, escravos. Então, eles vão comprar, vender coisas para o mundo inteiro. A Grécia, ela se manteve dessa maneira. Isso foi muito importante para os gregos. Eu vou pular, porque não vai dar tempo de fazer essa atividade. Eu vou mandar a correção para vocês, tá bom? Vocês podem fazer e mandar a correção. Eu vou mandar a correção. Senão não dá tempo, porque hoje tem bastante página. Vamos lá, de novo. Ela é situada, então, no sul da Península Balcânica, bem no sul mesmo. Já expliquei o que é a Península Balcânica, no meio do Golfo do Corinto e da Península do Peloponeso. Vamos voltar lá no mapa. Golfo de Corinto, esse aqui. Se vocês observarem, ó, aqui é o continente. Aqui, a ligação que eles têm com o continente é isso aqui só. E aqui é uma ilha, eu acho, grande. Tá vendo? Não, aqui acho que tem uma junção aqui. E aqui é a Península do Peloponeso, tá? Então, ela é quase uma ilha, a Grécia. Aliás, toda a península é quase uma ilha. Lá um pouquinho, se o mar subir um pouquinho, vira uma ilha. O solo é montanhoso, nós vimos também, dificultava a comunicação por estradas, então era mais fácil para eles se comunicarem pelo mar, indo de uma cidade para outra, navegando, do que no meio do continente ali, nas montanhas. Poucas chuvas escassas, solo pedregoso, impediram o desenvolvimento de agricultura irrigada. Eles até tinham agricultura, dependia de chuva, dependia do rio, mas não era lá aquela agricultura muito grande, base da economia. Por exemplo, como a dos egípcios e mesopotâmicos. Eles produziam muitas oliveiras, vinhas, né, azeitona, uva, trigo e cevada, base da alimentação deles. Azeite, vinho, suco de uva e pão. Tá? É a base da alimentação deles até hoje. Muitos frutos do mar e peixes e pequenos, assim, muito legumes, eles comem muito legumes. E legumes são legumes que dá em qualquer lugar, por exemplo, tomate, berinjela, cebola. São um tipo de plantação que você não precisa de áreas muito grandes, ela dá até no jardim, assim, no quintal. Você planta lá a sementinha, você põe um tomate na terra, daqui a pouco vai começar a nascer um monte de tomate, tá? A berinjela também, porque ela tem um monte de sementinha dentro, você corta um pedaço da berinjela, põe lá, ela vai começar a crescer a plantinha e já vai dar berinjela. E lá eles têm berinjela, eu vi uma reportagem uma vez, na Croácia, eles plantam na sacada, assim, da janela, porque ela é uma rama, né? Ela vai subindo, parece uma trepadeirinha, assim. Eles amarram e vai dando as berinjelas, assim, precisa só de um vasinho, e aí ela vai subindo, ela vai se enroscando na sacada das janelas, e ali tem plantação de tomate, plantação de berinjela, que é uma planta que não é em qualquer lugar. Então, eles comem bastante esse tipo de alimento, tá? É a culinária mais saudável do mundo, é a do Mediterrâneo. Então, eles prosperaram graças a atividades marítimas e comércio. Foi como eles conseguiram sobreviver. Os fenícios também vão fazer isso, porque o fenício é totalmente voltado para o mar, e os gregos, os romanos também, porque os romanos vão dominar tudo. Então, eles vão ter todo tipo de economia. Eles expandiram para a Ásia Menor, mostrei lá onde é a Ásia Menor hoje, onde seria a Turquia hoje, Turquia, Israel, Líbano, Síria, Jordânia, ali seria a Ásia Menor. E para alguns pontos do Mediterrâneo, como eu falei, chegaram a fazer comércio até aqui em Portugal, Portugal, França, Espanha, Itália e o norte ali da África. Então, eles fizeram comércio ali com toda aquela região. Eles se organizaram em cidades-estado, tá? Que a gente vai estudar na próxima aula, que a gente vai falar de polis. Mas, como eu já tinha falado para vocês várias vezes, porque a gente viu isso em Mesopotâmia, a gente viu isso em Maias, e vamos ver de novo agora. Não possuía um governo comum, então são cidades, cada uma com seu governo, unidos por características culturais, língua, religião, práticas, construções, produções artísticas, escultura, teatro, pintura, essas coisas são o que une esse povo. Pergunta importante aqui. Aqueus, eólios, jônios e dórios são os principais povos que formaram a civilização grega. Então, são esses 4 povos aqui. Eles estão aqui no mapa. Aqui, ó. Dórios, jônios, aqueus e eólios, tá? Deles, os eólios
eles vão chegar junto, assim, quase a gente não fala muito dos eólios. Os jônios vão ser importantes, eles vão fundar Atenas, que é a capital, foi a cidade mais importante. E os aqueus e os dórios são os principais, são os que deram origem realmente ao povo grego. Toda essa civilização surgiu a partir de guerras, a gente vai ver uma guerra hoje, a gente vai ver a Guerra de Troia hoje, e de influência dos vizinhos, dos cretenses e dos fenícios, tá? E a gente vai, então, ver primeiro esse contato dos dórios e da civilização creto-micênica. A gente vai ver primeiro como surgiu a civilização creto-micênica, depois a gente vai ver a invasão dos dórios e depois como surgiu, então, essa Grécia que a gente conhece, com toda essa produção cultural que a gente conhece, certo? Vamos lá. Quem são esses aqueus, que foram os primeiros que chegaram lá? Eles são um povo que a gente chama de indo-europeu, que eles vêm da Ásia e da Europa, é uma mistura de povos da Ásia e da Europa, tá? Eles fizeram um contato com os cretenses e teriam dado origem à civilização creto-micênica ou civilização micênica, que antecede a grega. Então, eles são a que dão origem aos gregos, tá? Eles vão ser depois atacados pelos dórios, e aí esse ataque dos dórios e tudo mais é o que vai dar origem aos gregos realmente. Eu vou diminuir aqui um pouquinho o tamanho desse mapa para vocês poderem ver o todo. E é mais ou menos isso aqui, ó. Eles vieram então do norte, né, de uma região ali entre a Ásia e a Europa, entraram pela Tessália, chegaram até essa região aqui, e aqui eles fundaram as cidades micênicas dos aqueus. 3 cidades principais, Micenas, Tirinto e Argos, tá? São cidades famosas, elas vão aparecer em vários filmes, várias histórias aí. Elas vão ser muito importantes, essas cidades. Elas só vão perder importância depois para Atenas e Esparta, mas elas vão ser muito, muito importantes nesse início. Daqui, eles começaram um processo de expansão. Então, eles eram um povo guerreiro, eram um povo que queria fazer comércio, era um povo que queria dominar os outros povos e um povo muito inteligente. Os aqueus, eles eram muito inteligentes. E, por causa disso, eles vão invadir a ilha de Creta, que é essa ilha aqui embaixo. Então, vai ser o primeiro lugar para onde eles vão. Aqui eles vão dominar, tá? A população, vão dominar o rei e tudo mais. E eles vão assimilar essa cultura. Por isso que a gente chama de cultura creto-micênica, porque vai misturar. Ele vai pegar coisas que os cretenses, eles eram muito desenvolvidos. Eles eram um povo um pouco mais avançados do que os outros, tá? Porém, eles vão perder para os micênicos, porque os micênicos os aqueus eram guerreiros e tudo mais, então eles vão perder o território, só que os aqueus vão aprender coisas com os cretenses e vão levar essas coisas de volta para Micenas. Então, eles vão fazer uma interação cultural, algumas coisas que eles vão aprender uns com os outros, certo? Vão começar a atacar ilhas aqui, ó, pode ver que tem bastante ilhazinhas, eles vão para Rhodes, que se eu não me engano, Rhodes é a maior ilha, não sei se é a maior ilha, mas é uma das maiores ilhas que tem na Grécia, vai dominar Rhodes e ele domina aqui o sul da Ásia Menor. E posteriormente, se vocês olharem pelas datazinhas, depois disso eles vão para Troia, né? Lembrando que a gente está em antes de Cristo, então é decrescente aqui a idade. E a gente vai falar um pouquinho sobre a Guerra de Troia. A gente vai começar a falar hoje. Posso fazer uma dúvida? Pode tirar uma dúvida. Você sabe quantos soldados, mais ou menos, tinha dentro do cavalo de Troia? Não, a gente não sabe nem se o cavalo existiu, tá? Se ele faz parte da história realmente, se ele existiu, ou se ele é só a parte mitológica. Por quê? Porque a Guerra de Troia, ela existiu de verdade. Então, já foi provado. Teve um arqueólogo alemão, no final do século XIX, ele passou a vida inteira pesquisando Troia, até que ele descobriu onde que era a cidade de Troia. Hoje é uma cidade chamada Sarlik, lá na Turquia, que é a Turquia hoje. E ele foi pesquisando e descobriu. Porque até então todo mundo achava que Troia era só mito, que ela não tinha existido. E aí ele descobriu Troia, ele viu os vestígios da guerra e tudo mais, não tem cavalo é de madeira, então ele viu os vestígios, tal, viu que uma parte da cidade foi destruída com guerra, mais ou menos nesse período aqui, e aí ficou meio estabelecido que aqui foi a guerra realmente. Aí o que se sabe, estudando bem a Guerra de Troia, a gente sabe que foi uma guerra por território,
Então, eles... Oi? Eu ia perguntar por que teve essa guerra. Na hora que eu fui perguntar Foi sobre uma isso. guerra por território, porque eles precisavam dominar esse lugar aqui. Por quê? Porque a gente tem aqui o Mar Egeu, né? E o Mar Negro. O acesso ao Mar Negro, até hoje é assim, tá, pessoal? O Mar Negro é um lugar de comércio intenso, porque ele é um ponto de ligação entre a Ásia e a Europa. Então, chega muitos produtos da Ásia nos portos do Mar Negro, as embarcações vão para lá, compram, pegam esses produtos e levam para o resto do mundo, tá? Porque é uma saída que tem ali. Se vocês olharem o mapa como um todo, eu acho que tem aqui um mapa, não tem. Essa região aqui, ó, da Rússia e tudo mais, eles não têm acesso ao mar. Então, o único acesso ao mar que eles têm é Mar Negro, Mar Mediterrâneo, Oceano, tá? Então, eles não, Mar Vermelho, Oceano, eles não têm outra saída. Então, quem controla essa região aqui, ó, essas duas regiões aqui, controlam um comércio muito grande. E aí, aqui são dois estreitos que a gente chama, é Estreito de Dardanelos e Estreito de Bósforo. O que é um estreito? É essa passagem de água, tá vendo? Bem fininha, ó. É bem fininha. Dá para fazer um controle aqui de quem passa ou não passa, porque as embarcações elas não têm muito espaço para passar. Então, dá para você ver quem está passando. Passa, às vezes, não é tão fininho assim, tá, pessoal? Que passa só um barquinho, passa embarcações grandes. Mas, passa, sei lá, 2, 3 navios conseguem passar ao mesmo tempo, porém, dá para ver. É diferente de um mar aberto, que você tem vários navios navegando e você não consegue identificar bem. Então, quem controla essas duas regiões aqui, ó, fica rico. Controla um comércio muito grande. Isso já existia na época. E Troia controlava esse comércio. Então, na verdade, a guerra foi por causa do controle dessa região aqui para conseguir o comércio no Mar Negro, certo? Foi por isso a guerra. Mas existe toda uma história por causa disso que a gente vai ver aqui agora, tá? Os aqueus, então, eram um povo guerreiro, vinha do norte, eles destruíam os povoados, as cidades e reconstruíam essas cidades segundo os critérios culturais deles. A gente tem várias influências dos aqueus na Grécia, que eles foram destruindo e foram reconstruindo os lugares. Eles já faziam uso do cobre, então eles já conheciam metalurgia, faziam uso do cobre, e logo eles aprenderam a metalurgia do bronze. Então, a gente fala que a chegada dos aqueus na Grécia inicia a Idade do Bronze. Qual a característica do bronze? O bronze é uma liga, ele é uma mistura de cobre com estanho. E o cobre, ele é maleável, ele é um metal que dá para você fazer moldes, assim, porque ele é usado para fazer fio, por exemplo, porque ele é bem molinho. E o estanho, ele é duro, ele é bem rígido, bem resistente. Então, o que eles faziam? Misturavam os dois, e aí você tinha um metal, que é o bronze, que ele é super resistente, ele não quebra, mas ele é mole. É muito interessante. Ele pega as características dos dois metais. E por que a idade do bronze é uma idade importante? Porque é nesse momento que vai surgir os uniformes dos soldados. Aqueles peitorais, aquelas proteção de braço, de perna, aqueles elmos. Eles conseguiam moldar no Então corpo não existia desde a antiguidade, eu achei que isso já existia assim, não. Muito até tempo atrás. existia. Não, até existia, mas, por exemplo, você tinha uma armadura de ferro, que é uma armadura super pesada e que ela oxida, ela enferruja. O cobre não enferruja, por isso que usa para fazer fio, porque ele não enferruja. É tipo, você tá falando daquelas armaduras daqueles cavaleiros que aparecem nos filmes? Exato. Que tem, Aqueles tipo, de cavaleiro, se eu não me engano, é de ferro. Aqueles lá que aparecem nos filmes, que às vezes eles se mexem. Exatamente. Aquilo lá é super pesado. Aquilo lá, a malha de ferro que a gente tem na Idade Média, que é aquela que parece de lacre de latinha, uma malha daquela pesava uns 20 quilos. Fora a própria armadura, fora a arma e fora o soldado, fora o peso do soldado, o cavalo sofria. Então, quando você tem uma armadura, as coisas assim feitas de bronze, ela é mais fácil, ela é melhor. Oi? Não precisava nem um cavalo, tinha que ser um camelo para levar isso aí. Eles deviam sofrer muito, tadinhos. Vamos lá. Através da navegação, entraram em contato com a civilização de Creta, desenvolveram, então, a civilização micênica, que é o que eu já contei,
são encontrados na Grécia continental, nas ilhas e na Ásia Menor, porque eles chegaram em todos esses lugares, construíram cidades nos altos das colinas, que a gente chama de acrópole. É uma característica da Grécia, isso. Isso aqui é a Acrópole de Micenas, aqui é plantação, ó. Tudo de azeitona, tá? São arvorezinhas pequenininhas de azeitona. Elas dão em montanha, assim, você pode plantar azeitona também em qualquer lugar que a arvorezinha cresce. A característica da Acrópole, pessoal, é que ela é sempre construída em um lugar muito alto, porque eles têm uma visão geral do que está acontecendo em volta e eles podem ver se está sendo atacado, alguma coisa assim. É mais ou menos a mesma ideia de um castelo, do castelo medieval. Na cidade micênica, o mais importante era a casa do chefe, chamada Megaron. Era uma casa simples, diferente do Palácio Cretense. O Palácio Cretense é um palácio mesmo gigante, cheio de quartos, de corredores, de luxo e tudo mais. Lá eles não, em Micenas eles não vão ter isso. Sempre construído em 2 andares, também é uma característica dos gregos de construir as casas em 2 andares. Embaixo havia uma sala do fogo, que é importante, toda casa tem o fogo que fica aceso o tempo inteiro, é a presença da deusa Véstia, que é uma deusa que protege o lar. Fechem os microfones, por favor. Onde o chefe recebia os senhores, pessoas que dependiam dele, realizavam reuniões e banquetes. E no andar de cima era o quarto das mulheres, as mulheres não participavam, elas não tinham vida social, ativa e tudo mais, ficavam só nos quartos bonitinho, cuidavam dos filhos e tudo mais. A partir do século 13, as cidades passaram a ser fortificadas, então elas começaram a ter muralhas grossas, espessas, e coincide com agressões e pilhagens dos aqueus nas costas da Anatólia de Chipre. Anatólia é na Turquia, Chipre é uma ilha. E é desse momento que ocorre a Guerra de Troia, tá? Século XIII, já 1200 e alguma coisa. E essa Guerra de Troia, a gente conhece ela porque ela foi narrada por um poema escrito por um homem chamado Homero, tá? Temos lá nós não sabemos se foi ele mesmo que escreveu, se ele existiu, existem umas brigas por causa disso, mas o poema chama Ilíada, tá? Por que chama Ilíada? Porque Troia, na verdade, se chama Ilion. Eu não vou conseguir terminar o conteúdo hoje. E Ilion é em grego, Troia em romano, tá? Então a gente vai ter vários nomes que são assim. Indica a existência de uma aliança entre as cidades micênicas. Por quê? Aí eu vou contar mais ou menos a história de Troia rapidinho para vocês. No mito grego, a Helena foi raptada. No filme, ela vai porque ela se apaixona e vai por livre e espontânea vontade. Não é verdade, tá, pessoal? Helena foi raptada, ela foi sequestrada, ela não queria ir. Ela era casada, ela era super feliz no casamento dela com o rei de Micenas, rei de Esparta, o Menelau. Só que no filme ele realmente era bem velho, ela era bem mais nova, porque era uma característica do grego também, casar um homem bem mais velho com uma mulher bem mais jovem. Todos casavam assim. E ela é sequestrada, ela é raptada e levada para lá. E isso gera uma guerra. Por quê? Porque o rei Menelau, que era o rei de Esparta, ele era irmão do rei de Micenas e Argos, que era o Agamenon. E aí, lógico que o irmão vai tomar as dores e vai... Então, são 3 cidades que vão lutar contra. E aí, todas as cidades gregas vão junto. Vai ter isso. Estudando a Guerra de Troia, eles percebem que, embora fossem cidades independentes, quando uma precisasse da outra realmente, elas iam todas juntas lutar. Oi? É como se fosse a Terceira Guerra Mundial. Mais ou menos. Quem assistiu o filme de Troia, por exemplo, tem uma cena que aparece assim no mar, os navios e as bandeiras, né, dos navios. É muito navio, uma esquadra imensa de navios assim indo para Troia, e dá para ver as bandeirinhas diferentes, porque são de cidades diferentes. Muitos navios. O que acontece ali, e no filme mostra isso, né? Existia uma hospitalidade entre as cidades. Então, o que era essa hospitalidade? Era dar... o nome do filme? Eu tô com vontade de assistir. Troia. O filme é Troia. Ah, tá. Valeu. Tem 2. Tem um que chama Troia, que é o mais famoso, tal, é com o Brad Pitt e tal, mostra a guerra realmente.
mostra exatamente isso que eu estou falando agora. E tem um que chama Helena de Troia, que é menos conhecido, não tem atores famosos e mostra a parte mitológica, mostra o mito da Guerra de Troia. Porque na Guerra de Troia tem a maior parte dos mitos que vocês conhecem. São 10 anos de guerra. Depois tem mais 10 anos da Odisseia, que é outro livro do mesmo autor, do Homero, que conta a volta do Ulisses para casa. Então são 20 anos de história, 20 anos de mitos que ele conta nos poemas dele. Pro, posso fazer uma pergunta? Pode. E então, dos navios, então, como eles foram de navios, então não existiu realmente o cavalo de Troia? Então, diz a história que eles destruíram alguns navios para construir o cavalo lá. Por isso que eles colocaram os cavalos para dentro, porque quando eles olharam para o mar, eles não viram mais os navios, mas é porque eles tinham destruído os navios e usado a madeira. E aí eles deixaram o cavalo entrar, eles puxaram o cavalo para dentro e tudo mais, sem saber que os soldados estavam dentro. Mas como eu falei, não se sabe se o cavalo existiu, não tem nenhuma prova de que o cavalo tenha existido realmente. Tá. Oi? Tem esse filme na Netflix? Não sei. Posso procurar rapidinho aqui para vocês enquanto eu termino a aula. Fran, mas é que às vezes a gente pergunta se os filmes que você fala tem na Netflix, porque assim, a Netflix tá, pra mim, ela tá sem filmes, né? Então às vezes a gente tá tão desesperado pra assistir um filme que qualquer filme que você falar na aula, já pergunta sim na Netflix pra assistir logo. Olha, não tem Troia. Não tem esse que eu falei. Tem um outro Troia. Mas esse que eu falei não tem. Triste. Olha, tem um outro filme aqui, é horrível. Mas vocês podem assistir, que conta a história do Minotauro, que chama Imortais. Que outro filme que é? Por que é horrível? Porque não tem nada a ver com a história. É um filme horroroso, chama Imortais. Um dos piores filmes que eu já assisti. Vocês vão gostar. Vocês vão gostar. Mas eu não gostei. Mas vamos lá, que eu tô atrasada. Se não dá tempo de eu contar a historinha pra vocês. A gente vai gostar de filme ruim? Prossiga, prof. Vamos prosseguir. No filme, isso mostra como aconteceu. Existia uma hospitalidade, que era dar proteção e apoio a um estrangeiro. No caso, quem era de Troia era estrangeiro em Esparta. No filme mostra isso, que tá o Paris, o cara aqui, cadê? Paris, que é o príncipe troiano, com o irmão dele, o Heitor, também príncipe troiano, é o herdeiro do trono e tudo mais. Eles estão como hóspedes em Esparta, porque eles estão fazendo comércio. E essa atitude tornava uma obrigatória retribuição. Eles eram tratados como família aqui, ó. Eles eram tratados com um grau de parentesco. E aí eles seriam da família, eles seriam tratados como família e eles teriam que fazer algumas retribuições. Só que ele acaba sequestrando a Helena, ele se apaixona por ela, ele sequestra ela e acaba com essa hospitalidade. E aí tem a guerra, porque na verdade nem foi tanto por causa do sequestro da rainha, também, né? Imagina, ela era rainha. Mas porque eles quebraram acordos de comércio, que estava ali sendo feito, toda essa hospitalidade. O fato de vários reis se reunirem, quando necessário, mostra que a região era ocupada por reinos independentes e que podiam se unir eventualmente, certo? Aqui, a próxima é só atividade, então isso tudo eu vou mandar para vocês. E eu vou voltar aqui para contar a historinha. Eu tenho 2 minutinhos para contar a historinha para vocês. Então, feche o microfone e prestem atenção. Lá no primeiro bimestre, a gente teve um módulo que a gente falou sobre mitos. E teve um momento que eu falei assim para vocês, que os mitos, eles podem ser verdade. Todo mito, ele tem um fundo de verdade. Porque ela é só uma maneira diferente de contar uma história. Né? Quando eles não têm muita explicação científica. Oi? Na Netflix eu achei uma série chamada Troia. Então, mas não é o que eu tô falando. Podem assistir esse, eu nunca assisti. Esse eu nunca assisti, mas não é o que eu tô falando. É uma série. Ah, é uma série essa? Troia, a queda de uma cidade. Isso mesmo. É série? É. Ah, tá. Eu achei aqui esse. Mas o filme que eu tô falando, nenhum dos 2 que eu falei tem. Mas assistam, vai que é bom. Vamos lá. E aí, eu vou contar um mito para vocês, eu vou mostrar para vocês lá no finalzinho que esse mito pode ter acontecido realmente. Para vocês poderem entender que é só uma forma diferente de contar a mesma história, tá? E o mito que eu vou falar é o do Minotauro, esse do filme Imortais que eu falei para vocês. O Imortais tem no Netflix. O Minotauro,
Ele é um mito de uma criança que nasceu metade humano, metade touro. Ele é originário de Creta, tá? Então, na Creta tem o mito do touro, eles têm os touros desenhados na parede e tudo mais. O que teria sido esse mito? Ele tem várias versões para explicar como que ele nasceu daquele jeito. Então, seria mais ou menos assim. O rei Minos, por isso o Minotauro, ele era um grande rei, riquíssimo e tudo mais, tinha tudo que ele queria, né? Era um ótimo rei. Ele tinha que fazer um sacrifício de um touro, o touro mais lindo que tinha, para o deus Poseidon, que é o deus do mar, né? Como eles são uma ilha, eles dependem muito do mar, tá? Só que o rei fica com dó de matar aquele touro, porque ele é um touro muito lindo. Então ele mata outro touro e faz o sacrifício no lugar. Quando o deus percebe que ele foi enganado, ele faz uma maracutaia e ele faz com que a rainha engravide e o filho nasça metade touro, metade animal, né? Metade ser humano. Então, o Minotauro ele tem o corpo de humano e a cabeça só de touro. Só que tinha um problema. Esse touro, calma aí, quem levantou a mão, espera um pouquinho porque eu tô sem tempo e eu tenho que explicar. Esse touro comia carne humana, que era um grande problema, comia carne humana. E essa carne humana, ele tinha que arrumar em algum lugar. Então, o que ele fez? Ele contratou um arquiteto. Esse arquiteto construiu um labirinto, por isso que eu falei que os palácios em Creta era tudo meio labirinto, cheio de corredores e tudo mais, era assim mesmo. Eles construíram um labirinto e colocaram o Minotauro lá dentro. Só que, se ele fugisse, ele atacava a população inteira, matava todo mundo para comer, então ele tinha que ser alimentado. O que o rei fez? Ele atacou a cidade de Micenas. E ele, todo ano, ele ia para lá, atacava Micenas, destruía a cidade, sequestrava 12 jovens e levava para Creta. E aí ele alimentava cada mês com um jovem diferente. Todo ano acontecia a mesma coisa. O rei de Micenas, todo ano, reconstruía a cidade, né? Tinha um monte de gente que morria e tudo mais, não aguentava mais isso e queria entender por que isso, porque eles não roubavam, não faziam nada. Ele só ia lá, pegava as pessoas, destruía tudo, pegava as pessoas e levava embora. Um dia, ele saiu de Micenas, foi para Creta conversar com esse rei, com o rei Minos. E falou, por que vocês atacam a gente? Por que vocês sequestram as pessoas? Vocês não roubam nada, não fazem nada. Aí, o rei explicou, olha, eu tenho um monstro que come carne humana. Oi? Quem que é esse deus? Quem que é esse rei aí? Rei Midas? Rei Midas. Não, é Minos. Minos. Rei Minos. Rei Midas é outro. Pensei que era Midas. Falei, caraca. Não, Midas é aquele que tudo toca e vira ouro. Vira ouro. Que o maior defeito dele faz todo sentido com Fortnite, você reparou? Ele tem realmente no Fortnite. Nossa, vamos lá, que eu não consigo terminar, eu tenho 2 minutos. Vamos lá, eu não estou conseguindo ouvir. Deixa eu fechar primeiro, depois vocês falam. Vamos lá. Aí, o que ficou estabelecido então? Que Creta não ia mais atacar Micenas e que Micenas ia dar esses jovens para que eles não fossem mais atacados. Porque ao invés de morrer um monte de população, ia morrer só os 12 jovens. Aí, um dia, o filho do rei de Micenas, chamado Teseu, ele se prontificou. Ele falou, não, pai, eu vou. Aí o pai falou, não, você é o herdeiro do trono, meu filho, você não vai, não. Ele falou, eu vou matar o Minotauro. Esse Teseu, ele é um semideus, tá? Ele não era filho do rei, na verdade. Ele era filho de uma deusa com o rei. Era uma coisa assim, ele era um semideus. Ele foi, junto com os 12 jovens e tudo mais, ele tinha que entrar lá, aí ele seduz a filha do rei, a filha da Ariadne, ela dá um novelo de lã, ele amarra esse novelo de lã lá no portão de entrada, aí ele vai desenrolando e tal, ele mata o Minotauro, ele fez o caminho da lã, ele vai voltando tal, sai do labirinto, pega a Ariadne e eles fogem juntos, mas ele não era apaixonado por ela, ele abandona ela no meio do caminho, numa ilha, e volta para Micenas como um grande herói, matou o Minotauro, salvou a cidade. Acabou o mito ali. Depois tem o desenrolar do mito. Porém, vou interromper agora, que a gente está sem tempo. O que tem de verdade nesse mito? Primeiro, o que tem de verdade? A gente viu essa interação entre os povos. Então, essa parte é verdadeira do mito. Micenas e Cretas teve essa interação e fazia esses acordos e essas viagens de comércio e uma cidade ia na outra e tudo mais, tá? Então, isso realmente aconteceu. Segunda coisa que pode ter acontecido. Toda criança que nascia na Grécia, ela passava pelo oráculo. E o oráculo decidia se essa criança ia viver ou não.
E aí, se o oráculo dissesse que essa criança ia ter problemas, ela era sacrificada. Então, ou ela era abandonada no bosque, assim, morria de fome, atacada por animais, ou ela era jogada por um penhasco. Provavelmente, o Minotauro nasceu defeituoso e ele teria que ser sacrificado. Nasceu uma criança defeituosa mesmo, nasceu com algum problema físico, que deixou ela meio monstruosa, né? E o rei não quis sacrificá-la. E aí ele deve ter criado a história de que ela era um monstro, que comia seres humanos, então ninguém podia chegar perto. Essa criança ficou guardadinha lá no palácio, que era meio labiríntico mesmo, tá? Ninguém podia chegar perto, ninguém podia tocar, para que ela não fosse sacrificada, tá? Então é uma explicação do mito. Esse mito ele pode realmente ter existido. Essa criança pode ter nascido, não era um touro, mas podia ser alguém bem defeituosa, assim, com algum problema genético, alguma coisa que as pessoas diziam que ela era um monstro, certo? Pode falar, Camille, rápido, porque já acabou minha aula. Era que você falou assim, no texto de uma das provinhas, que a gente estava falando do Minotauro, você falou assim que... Eu que fiquei, que agora você falou assim que o Deus mandou a criança e ela virou um touro, mas na historinha que você coisou pra gente na prova, tava dizendo assim que a esposa do rei se apaixonou por um touro. E aí que foi isso mesmo. Foi na primeira provinha. É porque os mitos, eles são orais. Então, eles têm várias versões para a mesma história. Eles podem explicar essa história de diversas maneiras diferentes. Mas você pode ver que o final é igual. O essencial do mito ele é igual, certo? Então, ó, beijos que já acabou faz tempo, já tô atrasada. Tchau, Fran. Tchau, Fran. Até semana que vem. Qualquer coisa a gente Semana que vem.